Boa tarde e bem-vindos a este vídeo de análise técnica, onde irei recapitular alguns dos documentos elaborados para a Active Trades. Começamos pelo gráfico do ouro em time frame diário, no qual indiquei um canal descendente composto pelos pontos 1, 2 e 3, portanto o ponto 1 e o ponto 3 formam uma reta que, traçando uma paralela no ponto 2, dá-nos o ponto 4, e indiquei que, como o ativo não atingiu o ponto 4, demonstrou uma fraqueza clara e que essa fraqueza depois foi constatada pela quebra da parte da linha inferior do canal e mais as valorizações depois que se seguiram. Depois, esta quebra formou outro canal descendente, no qual aí sim haveria uma oportunidade de entrada num trade long. Portanto, aqui o ponto 1, 2, 3 e 4, portanto o ponto 4 seria aqui na linha azul, na linha inferior do canal descendente, e indiquei que, como esta barra vermelha foi demasiado violenta, indiquei que o ativo poderia ter aqui algum retracement antes de atingir o target. E como podemos verificar, aqui este é o gráfico de hoje, o ativo atingiu o target logo a priori. De qualquer das maneiras, teve o tal retracement que eu esperava, vindo testar aqui os mínimos de entrada, e depois atingiu novamente o target, atingindo também a parte superior do canal. Em termos de estocástico, formou aqui também uma divergência positiva, e aqui a divergência também era clara e era positiva. Depois tivemos o gráfico do cacau em time frame de 4 horas, em que temos aqui claramente um Head and Shoulders invertido, composto pelo ombro, o outro ombro, a cabeça, e esta é a linha dos ombros, no qual a entrada seria quando o Stochastic cortou para cima, ou seja, quando a linha azul cortou a linha vermelha para cima, e claramente podemos ver aqui uma divergência positiva aqui nestes mínimos, com estes mínimos, e nestes máximos que estão aqui não havia divergência, mas nem positiva nem negativa, mas esta divergência aqui positiva dava-nos a entrada e depois o ativo atingiu o nosso target. Depois foi o gráfico do par dólar australiano, dólar neozelandês, em que podemos verificar aqui claramente uma figura de Head and Shoulders que estaria dentro de um canal descendente. E aqui é extremamente importante porque são dois indicadores a trabalhar para o mesmo sentido. Porque podemos verificar claramente aqui, por exemplo, o ponto 1, ponto 2, ponto 3 formam o canal, e o ponto 4 seria aqui na parte superior do canal. Ou seja, não atingindo mais uma vez este ponto 4, o ativo demonstrou fraqueza, que veio-se a verificar depois com a quebra do canal em si, fez um retest e depois atingiu os nossos target, que seria este comprimento aqui dos máximos até à linha dos ombros. Depois foi o gráfico do dólar-yen em time frame de 4 horas, no qual indiquei aqui dois sinais contraditórios. Temos aqui o Head and Shoulders nas linhas vermelhas, mas dentro dele temos aqui um Head and Shoulders invertido com as linhas verdes. Ou seja, isto aqui provoca um conflito de forças, no qual não nos é possível fazer aqui um trade com segurança. Portanto, aqui é melhor não entrar, e como nós podemos verificar no gráfico seguinte, ele não quebrou a linha inferior, portanto não nos fez o Head and Shoulders, também não nos fez o Head and Shoulders invertido, porque apenas teve aqui uma valorização esporádica e depois caiu, nem sequer atingiu os nossos objetivos. Depois tivemos o gráfico do dólar e yen em time frame de 1 hora, no qual indiquei que, como aqui o ponto 4 não foi atingido em regime de fecho, o ativo demonstrou fraqueza, o qual o padrão não estava confirmado, por isso, e então deveria-se atingir novos mínimos, o qual se veio verificar. Aqui foi um canal descendente no euro-yen em time frame de 3 horas,
portanto o ponto 1, ponto 2 e ponto 3 formavam o canal, o ponto 4 seria o nosso local de entrada para uma posição longa, e o trade teve sucesso, portanto atingindo quase a parte superior do canal em curto espaço de tempo. Não havia divergências negativas a assinalar, apenas aqui uma divergência positiva neste estocástico que está aqui e relativamente a estes máximos. Depois tivemos mais uma situação de demonstração de fraqueza no euro-dólar em time frame de 4 horas, portanto um canal descendente em que claramente aqui o ponto 4 não foi atingido e mais uma vez o canal é quebrado para baixo e depois mais desvalorizações seguiram. Aqui é o gráfico do euro-dólar em time frame de 1 minuto, em que podemos aqui claramente constatar mais uma entrada longa bem sucedida, portanto o 1, 2 e 3 formavam o canal, o ponto 4 seria o nosso local de entrada, atingiu claramente o nosso target, e podemos ver aqui as divergências também no estocástico a validarem o sinal, portanto aqui esta divergência aqui é menor do que aqui e o ativo é menor, portanto aqui sobe e aqui desce, e na parte dos máximos também o mesmo, portanto enquanto os máximos são inferiores, no estocástico os máximos são superiores, portanto duas divergências positivas a validarem o trade. Depois tivemos um canal ascendente nos CFDs dos futuros do S&P 500, em que claramente temos aqui o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3 e a nossa entrada short seria aqui no ponto 4. O ativo atingiu o nosso objetivo do short e depois teve aqui uma tentativa de retracement, tentativa de entrar novamente no canal, que seria também uma boa entrada short. Porque quando um canal é quebrado, esse canal torna-se, em vez de suporte, torna-se uma resistência. Depois tivemos o gráfico dos futuros, dos CFDs dos futuros do S&P 500 em time frame de 5 minutos, em que claramente verificámos aqui um Head and Shoulders invertido, em que a divergência do estocástico estaria também aqui bastante evidente e portanto o trade bem sucedido, em que em 24 horas nos daria o nosso target, portanto atingiu o target em cerca de 24 horas. Agora, em termos de análise, neste momento o CFD do S&P 500 em time frame diário apresenta aqui uma resistência, portanto temos aqui um canal claramente identificado, e neste momento não existem assim grandes divergências, portanto estou à espera de uma divergência para ter aqui a confirmação de um sinal claro de short. Eu acho que os novos máximos no S&P 500 provavelmente serão atingidos, ainda não foram, mas provavelmente serão atingidos, quanto mais não seja até pela questão psicológica e eventualmente fazer entrar pessoas em sinais errados, até é uma euforia atingir-se novos máximos, não é? As notícias e os média provavelmente darão cobertura, e aqui pode-se criar algum sinal errado. No euro-dólar em time frame semanal, claramente podemos ver aqui um Head and Shoulders em funcionamento, portanto aqui a linha dos ombros do ponto A e ponto B, em que teve um retest no ponto C e teve um retest no ponto D, e agora claramente em fase descendente. O estocástico já apresenta níveis mais ou menos sobrevendidos. De qualquer das maneiras, está aqui claramente um Head and Shoulders bem definido e que nos poderá levar a valores a atingir estes mínimos aqui de maio de 2010, sendo que existe aqui um Head and Shoulders invertido também, mas que ainda não está validado. Portanto, há que ter aqui alguma cautela no euro-dólar para posições longas. E por hoje é tudo, espero que tenham gostado.